Olá, bom dia a todos. Hoje eu vou fazer com vocês aqui um comparativo do sistema Gigablock, sistema que eu desenvolvi ao longo dos anos, sistema construtivo Gigablock, em relação à velocidade de obra, em relação à estrutura, em relação à segurança, tudo mais, custo-benefício, e o sistema construtivo tradicional, que é exercido, que é praticado no Brasil, tá certo? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like aí, porque isso ajuda o nosso canal, a gente tem que ficar pedindo sempre o like para ajudar o nosso canal. E essa aula aqui, com toda a modéstia que eu falo logicamente, essa aula aqui é para você entender a diferença dos dois sistemas e você tomar uma posição. É mais uma questão também de você abrir a sua mente ou não, certo? Então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí. E vamos para uma comparação e uma análise também dos dois sistemas. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou muito bom de desenho manual, né? Então, assim, é um rabisco que eu vou fazer aqui, mas eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer aqui, a mensagem que eu estou passando para vocês. Recebi várias críticas esses dias atrás aqui, de alguns 2, 3 engenheiros ali que postam uma mensagem no meu YouTube, falando sobre normas, etc e tal. Então agora, antes de mais nada, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu tive uma empreiteira por mais de 25 anos, basicamente, acho que 23 anos essa empreiteira, e eu fazia obras, como todo mundo, que ou você faz obra para vender ou você faz obra para os outros. Eu não era um pedreiro, eu tive uma construtora, CNPJ, tudo mais e tal. Vocês podem procurar lá que vocês vão encontrar meu CNPJ, depois eu passo para vocês verem. Então eu tinha uma construtora, e nessa construtora que eu tinha, essa empreiteira minha de mão de obra, então eu tinha, logicamente, que emitir nota fiscal e tudo mais, e principalmente, eu era obrigado, mais do que até mesmo os engenheiros, a entender de norma. Eu era obrigado a entender de normas, porque eu estava em contato direto ali com 5, 10, 20 engenheiros, sempre trabalhando. Eu pegava obra para fazer. Eu tinha obra em Barreto, tinha obra em São Paulo, tinha obra no Cubatão, tinha obra em Goiânia, tinha obra em Minas. Então, assim, eu sempre tive bastante obras. Até no auge, que a gente teve obra aqui no Brasil, que foi no auge em 2015, 2016, por aí, que foi o auge realmente. Então, uma coisa que eu era obrigado a entender bem, não lembro muito mais, logicamente, mas isso já tem 6 anos, 5 anos que eu parei, 5 anos por aí que eu parei, de fazer obra para os outros, mas uma coisa que eu tinha que entender muito bem, mais do que até que um engenheiro, era de normas, porque eu era cobrado 24 horas por dia sobre normas, certo? Então aqui eu vou falar sobre o sistema Gigablock, sistema construtivo tradicional. A gente vai dar assim, uma passadinha de leve, rápido, para vocês entenderem. Bom, no sistema tradicional, é bem rápido, senão o vídeo essa aula vai ficar muito tempo, mais de 30 minutos. No sistema tradicional nós temos bloco mais canaleta, muito usual e muito perigoso hoje em dia, porque a canaleta ela não tem a largura suficiente ali para o concreto, que seria colocado, como exemplo, como se fosse uma biga baldrame normal, mas muito utilizado hoje em dia o bloco e a canaleta. O bloco embaixo, a canaleta em cima, fazendo aquela amarração. A primeira fiada do baldrame, vamos dizer assim. Temos as brocas mais viga baldrame, que eu já falei para vocês, certo? Muito usual aqui o pessoal fazer aqui com 3 metros, 2,5 metros. E nós temos também sapata, mais brocas, mais viga baldrame. E a fundação, ela é baseada, a resistência dela é baseada nas colunas e na análise do solo. Isso aí é o trivial que deveria ser. Em se tratando de normas, deveria ser, primeiro ponto, análise do solo. Aqui tem um desenho muito mal feito, por sinal, onde eu mostro que geralmente a equação aqui entre uma coluna e outra é de 2,5 metros a 3 metros, né? A 3 metros aí. E geralmente o que o pessoal faz aí, umas colunas de 2 metros, 3 metros, eu vou explicar sobre isso depois. Só um desenho aqui da viga aérea aqui em cima, certo? E o que o pessoal aí faz aí no Brasil todos aí, geralmente colunas, né? Vertical colunas, horizontal vigas aéreas de baldrame,
geralmente eles trabalham com 2,5 metros a 3,5 metros aí. É o espaço entre uma coluna e outra, entre um eixo e outro. Sistema gigabloco versus tradicional. Para você entender novamente, no tradicional nós temos a fundação, colunas, vigas aéreas. Fundação, brocas, sapatas e análise do solo. Vamos agora começar no pesado. Então, ó, tradicional, fundação, colunas, vigas aéreas, fundação, brocas, sapatas, análise de solo. Fator 1. Bom, é como eu disse, de repente tem alguma norma que eu posso até errar aqui para vocês, mas retrucando ali uns 2, 3 engenheiros que entraram no meu canal esse dia atrás para falar de norma, blá, 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 blá. Depois, esses mesmos engenheiros estão fazendo um gigabloco lá, só com nome diferente. E fazendo aquelas coluninhas de canto assim, e eu vou explicar para vocês agora, a gente vai falar sobre isso já já. Mas vamos lá. Gente, não tem nada contra engenheiro, não tem nada contra ninguém. Eu apenas desenvolvi um sistema diferenciado, baseado no meu aprendizado, no meu apanhado, no meu sofrimento, nas minhas dificuldades, na minha história com a construção civil, certo? É apenas isso, mais nada. Bom, vocês notam que aqui tem, ó, bem assim no simplão mesmo, né? Fiz aqui um quadrado aqui, que aqui até eu poderia ter, por exemplo, né, ó, mais uma coluninha aqui. Depende da largura, logicamente, né? Depende da largura, mais uma aqui. Mas, enfim, ó, o fator 1. Toda obra, falando de normas, porque muita gente quer falar de normas e não entende nada de normas, mas falando de normas, toda obra deveria ser feita uma análise de solo para escolher a fundação correta, fazer o cálculo estrutural correto, aí já seria outra norma, mas escolher a fundação exata, correta para aquele solo. Deveria. Norma 6484, deveria. Toda obra no Brasil. Mas aqui no Brasil, o que se exige, eu vou falar para vocês de conhecimento de causa, o que se exige no Brasil é aquele projetinho, picareta, aquele projetinho assinado pelo engenheiro, aquela planta baixa lá assinada pelo engenheiro, a prefeitura aprovar o projeto ou não. Isso no lugar que o pessoal faz com projeto, mas deveria. Então, por que deveria fazer-se uma análise de solo antes de você construir a obra? Porque aqui é o seguinte, está baseado, esse sistema aqui tradicional de construção civil é baseado em eixos, é baseado em colunas verticais que nós temos ali a cada 2,5 metros, a cada 3 metros, vamos lá assim. Então, para isso era extremamente necessário que se fizesse uma análise de solo para você saber se o solo é bom, se o solo é ruim, etc. e tal. Antes de mais nada, isso deveria constar de um projeto feito por um engenheiro assinado para que fosse para uma prefeitura assinar. Por exemplo, a prefeitura poder autorizar ou não a construção. Nisso aqui nós temos os gastos necessários, desnecessários, que eu vou explicar para vocês. O concreto de obra fraco, eu vou explicar para vocês sobre isso também. Nós temos as normas 12655, certo? Nós temos a norma 6496/77 e a famosa NB1, certo? Que é 618, 6118. Nós temos outras normas como 6120 e 6122 de projetos. Bom, se eu vou falar sobre cada um desses aqui, eu vou ficar 2 horas aqui. Mas basicamente, tem gente que fala muito de normas, e nem tem porcaria nenhuma de normas, mas fala muito de normas, mas principalmente aquele cara que já estudou um pouquinho, ele quer sobressair um pouquinho sobre o outro, então ele começa a falar de uma coisa que às vezes ele nem entende direito. Mas vamos lá. Para tudo isso aqui, se fazer realmente um sistema perfeito, então eu teria que ter uma análise de solo, ponto. Eu teria que ter um cálculo estrutural. Através da norma de solo eu teria a escolha correta para que eu fizesse, para eu escolher qual é o tipo de fundação que eu vou fazer nesse solo,
a depender, logicamente, se é uma casa-terra, se é um sobrado ou se são de 3 pavimentos para cima. Então, aí eu tenho as normas que eu devo utilizar como referência para que eu faça a escolha ideal desse sistema aqui, que é qual coluna eu vou usar, etc e tal. Então eu tenho todas as normas aqui para vocês verem, principalmente projetos de cálculo estrutural. Aqui no Brasil, salvo exceções de um lugar maior, de uma construção maior, acima de 80 metros quadrados, ninguém faz cálculo estrutural. Acima, presta atenção, salvo exceção, acima de 80, toda casinha que é feita 50 metros, 40 metros, 60 metros, o engenheiro faz aquela planta baixa ali, certo? Não faz o cálculo estrutural, não faz o projeto hidráulico, não faz o projeto elétrico, e entrega ali aquela planta baixa para você ali só, e mais nada. E assina a execução da obra. Isso é normal, porque isso aí é no Brasil todo. Você entendeu? Então não dá para falar de normas, disso, aquilo no meu canal lá, blá 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 blá, blá porque, mas é aceito pela norma, sendo que quem devia andar sobre as normas da maneira correta não anda. Quem deveria praticar as normas, que estudou, não anda. Então, isso é uma crítica construtiva que eu faço. Já que critico o meu canal, então estou criticando também. Fundação é extremamente necessário, a análise do solo é extremamente necessário. O projeto com o cálculo estrutural, tem uma norma própria para isso, é extremamente necessário para você definir tudo na construção civil. É seguido? Não é seguido. Com exceção de uma obra maior, não é seguido. Com exceção quando você trabalha lá, por exemplo, para uma construtora, aí, grande, aí pode ser seguido. Eu falo com experiência de cálculo. Se vocês quiserem, estudem sobre essas normas que eu passei aqui para vocês verem se eu estou certo e se eu estou errado. Eu era obrigado a decorar, saber de cor salteado essas normas aqui, porque se tivesse alguma coisa errada, o primeiro que se ferrar era a gente. Você entendeu? Agora o desenho aqui, chegando aqui na parte interessante aqui do que eu quero falar para você na comparação entre o meu sistema e o sistema desenvolvido atual, ou desenvolvido não, o sistema praticado aí, que eu considero um sistema arcaico, antigo e etc e tal, mas vamos lá. Nesse sistema aqui, tradicional, baseado em eixos, baseado em colunas verticais, a cada 2,5 metros, então eu vou colocar mais uma aqui para vocês não se perder ao que eu estou falando. Então, a cada 2,5 metros, a cada 3,5 metros, o pessoal faz lá uma coluninha. Faz uma coluninha sem ter feito um cálculo estrutural, mas faz uma coluninha. E o engenheiro também assina aquela RT de execução ali da obra ali, e vai uma vez por semana na obra e olha lá quando ele vai. Eu falo de conhecimento de cálculo, não estou falando o que eu acho, o que eu achei não. Eu estou falando aí de quase 20 anos aí de construção civil aí, trabalhando com uma porrada de engenheiro, e o engenheiro chegava lá no final de semana, dava uma olhadinha e tal, e pronto. Ele não ia lá ver se o concreto que foi feito na obra estava com traço correto, existe uma norma para isso, para concreto feito em obra, ele não ia lá ver. Mas se ele passava, dar uma olhadinha, pegar o carro e ir embora. É norma também, é normal que engenheiro faça isso em obra. Entendeu? Mas vamos lá. Para fazer um sistema disso aqui, eu dependo da resistência. A resistência do sistema depende do quê? Do solo. Por que do solo? Que eu dependo do solo. Gente, olha, presta atenção. Não é aqui a coluna que é resistente. Não adianta você fazer uma coluna aqui de 20 MPa, 30 MPa, 50 MPa, com ferragem isso, com ferragem aquilo. Você entendeu? É jogar dinheiro fora. Por isso que tinha que ter um cálculo estrutural. Por que é jogar dinheiro fora? Porque antes dessas colunas aqui, você tem que ter uma análise do solo para saber se esse solo aqui, ele tem resistência. Porque se esse solo aqui não tiver resistência, presta atenção, você pode fazer a porcaria da coluna que for aqui, grossa, larga, caramba, que for com ferro, caramba. Se aqui ruir, puxa tudo aqui. Acabou. Simples assim. Se você tem um recalque na sua obra, pode ser até casa térrea.
Se você tem um recalque ali de 1 centímetro aqui, ou meio centímetro que seja aqui, nessa coluna aqui, ela vai puxar, como ela é um esqueleto, ela não é um exoesqueleto, ela é um esqueleto, como ela é um esqueleto, isso aqui vai puxar isso aqui, vai puxar isso aqui e vice-versa. Um vai puxar o outro porque eles estão ligados. Eles estão ligados. Então, um vai puxar o outro. Então, aqui diz que, eu digo agora, isso aqui não tem resistência nenhuma se você não superdimensionar, não fazer um superdimensionamento, ou se você não rasgar o dinheiro no gasto com construção, com a fundação aqui no Brasil. Por quê? Porque o calcanhar de Aquiles está aqui, ó. O calcanhar de Aquiles está aqui. Se você não tem uma análise de solo, para você escolher qual é o tipo de fundação que você vai fazer aqui, o teu sistema aqui em cima, essas coluninhas que você faz aqui, você acha que elas aguentam? E muita gente exige que, nossa, que tem que ter aqui, ó, as de canto, não sei o que lá. Vou falar sobre isso também. Mas, enfim, a resistência do seu sistema depende da análise do solo, depende da escolha, se é uma sapata, se é estaca. Estacas são brocas, tem gente que chama de estaca, tem gente que chama de brocas. Depende do seu baldrame, que é a amarração, que está aqui amarrando um outro. E aí onde eu falo que tem gente que usa aquela coisinha lá, um ferrinho lá numa canaleta e os blocos por baixo, muito usual no litoral. E o que acontece? O que acontece? Que ele não tem resistência para continuar unindo uma na outra. Entendeu? Então, viga baldrame é viga baldrame, canaletinha é canaletinha. Aí a opinião é minha, aceita quem quiser, logicamente. Certo? Depende da armadura. Vamos lá, armadura. O que é armadura? Armadura que vai ser feito tanto as colunas na vertical quanto as vigas aqui, ó, a viga baldrame. Por quê? Porque a armadura, ela, de acordo com o que a norma diz, de acordo com a norma, ela teria, gente, ó, preste atenção, ela teria. Aí mais uma norma para você, engenheiro, que foi lá no meu canal me cutucar lá, mais uma norma para você, engenheiro, prestar atenção. A armadura, ela não é uma armadura que é feita de qualquer jeito, igual faz no Brasil, não, para construção residencial. Eu estou falando construção residencial aí abaixo de 80 metros de obra. Nós temos que saber a bitola do ferro. Se eu vou usar ferro 5/16, se eu vou usar 3/8, se eu vou usar de meia polegada, etc e tal. Então, essa armadura, a resistência final disso aqui, está baseado nisso aqui. E é aqui que eu tenho que saber superdimensionar ou não, ou melhor, eu tenho que dimensionar ou não, porque eu vou acabar jogando dinheiro fora, ou eu vou acabar botando toda a obra para o buraco, para perder, cair, realmente. A dimensão dos estribos é muito importante, o pessoal não entende da dimensão dos estribos, então coloca lá com 20 centímetros de espaço entre um e outro. Nas obras que a gente trabalha, eu não deixo, quando eu estou trabalhando, que eu vou fazer uma coisa minha que eu falo minha para os outros, tanto faz, eu não faço mais obra para os outros, eu não deixava o pedreiro sozinho, para não fazer porcaria, eu não deixava, se deixar da zebra mesmo, dá para o cara fazer do jeito dele. Então, a resistência de tudo isso aqui, ó, está baseada em primeiro lugar na análise do solo, para me escolher se eu vou fazer sapato, se eu vou fazer estaca, o que eu vou fazer. Esse baldrame, já falei para vocês, o pessoal está usando aqui muito canaletinha e bloco, não é o certo, não é o correto, mas o pessoal está usando. A armadura depende da bitola, então a armadura eu tenho que saber escolher qual que é a bitola do ferro, que ferro eu vou usar, 3/8, o mínimo de ser 3/8, o mínimo para a quantidade de carga que ela vai ser obrigada a resistir. A dimensão, né, os estribos, a dimensão dos estribos, depende do concreto. Então, para vocês entenderem, todo esse sistema aqui, construtivo, baseado em colunas verticais e vigas aéreas, compreendendo-se que a parede aqui dentro é uma parede apenas de vedação tapa-buraco. Vedação significa isso, tapa-buraco. Então, depende do quê? Depende que eu analisei o solo,
que eu escolhi a sapata ou estaca correto. Geralmente, às vezes, para um andar, no caso, só a sapata já é suficiente para no caso, depende do caso, se a sapata com as colunas já é suficiente. Alguns lugares você precisa ter a sapata e precisa ter também as estacas, o baldrame, a viga baldrame, a armadura, depende da armadura, a bitola, a dimensão, os estribos, tudo. E o quarto lugar é o concreto, coisa que aí está mais uma norma, senhor engenheiro, que vocês passam batido e vão para lá. O concreto dessa coluna aqui, tem obra, e eu falo de experiência própria de novo, não estou aqui como só jogando conversa enfiada, eu falo com experiência de novo. O concreto depende, o concreto que eu vou escolher aqui, ou o traço para pedreiro entende como traço. Mestre de obra também entende como traço. Mas o concreto que eu vou escolher aqui, depende de tudo isso aqui de cima. Tudo isso aqui de cima. Não vou fazer um traço 3x1, vou fazer um traço 2,5x1, vou fazer um traço de 2x1. Não é assim. O traço que eu vou fazer aqui, aí se tiver um engenheiro aqui, pode me corrigir, pode meter branco em mim lá aqui no canal, mas o traço do concreto que eu vou escolher aqui, e o cimento também que eu vou escolher aqui, que eu deveria escolher aqui, depende de tudo isso aqui, ó. Depende da análise do solo, pô. Depende da minha análise do solo. Por quê? Porque o traço, existe o primeiro traço que ninguém usa, que ninguém, engenheiro nenhum presta atenção, porque não está lá na bitorneira fazendo obra, mas ele assinou a RT de execução. O primeiro traço, a primeira relação que eu vejo a maioria dos pedreiros fazendo errado é a relação PB, que ninguém fala sobre isso. Sabe o que significa isso? PB. Eu acho que eu escrevi errado. Em relação a B, perdão. Falei errado. O primeiro traço, a primeira relação que eu tenho que trabalhar no traço aqui, gente, que nenhum engenheiro fala sobre isso. E ninguém fala sobre isso. No traço do cimento, a relação areia-brita. A maioria coloca a mesma quantidade de areia, a mesma quantidade de brita, achando que é o correto. Aliás, tem uns que colocam mais areia e outros colocam menos brita. Então, para a resistência desse concreto aqui, nós estamos falando de concreto, que também tem norma, o concreto também tem norma, o concreto feito em obra, existe norma para o concreto feito em obra, certo? Que não é seguido, logicamente, claro. Então, não venho falar de norma no meu canal lá, blá 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 blá, porque isso me enche de paciência. O traço feito na obra, primeira coisa que era a relação areia e brita. A brita sempre é maior do que a areia, poxa. Sempre. Mas o pessoal sempre faz ou igual ou sempre faz menos. A relação água-cimento também estou careca de falar isso aqui, porque, poxa, o pessoal joga lá à vontade, lá, a água lá, não quer nem saber. E no final, com experiência própria de mexer com obra, como empreiteira de obra e tal, tem que rezar para Deus, para que aquele traço ali, se for feito um rompimento de corpo de prova, aquele traço ali, para ele dar 18 MPa. Por que tem que rezar para Deus? Porque o nego bota água doidado lá na bitorneira lá, e não querem saber, não tem uma relação certa, correta entre água e cimento. Ele escolhe simplesmente o pedreiro, eu vou fazer 3x1, eu vou fazer 2x1, eu vou fazer... Você entendeu? Então não funciona assim. Não era para funcionar assim, em se tratando de obras em construção. Mas é o que existe no Brasil, não adianta você falar que não é, porque é o que existe no Brasil. Então todo esse sistema aqui, que a gente está cansado de fazer aqui no Brasil, para que ele não tenha problema nenhum, e o que mais tem é problema, 90% das obras no Brasil tem um problema de trinca e rachadura, dependeria de tudo isso aqui. Analisar o solo para escolher a fundação. Na fundação, para escolher a fundação, fazer o cálculo estrutural. Com o cálculo estrutural, dimensionar as armaduras, a vitória das armaduras, o espaço entre os estribos,
Partindo para o concreto disso aqui, já que eu escolhi a bitola, escolhi tudo, eu ainda tenho que me atentar à relação pedra brita no traço de concreto. Qual é o traço que eu escolhi, certo? E a relação água-cimento, e rezar porque esse concreto tenha pelo menos 18 mil MPa de resistência no final. Tem obra aí que as colunas, no final das contas, não tem nem 18 MPa de resistência. É fraco. Depois quando você olha lá, quando você pega a obra e vai fazer um corte na parede, você vê que aquela coluna que está lá é branca, branquinha. Você não vê o cimento ali, você tem que procurar com uma lente de aumento para você encontrar aí um tiquinho de cimento, aquela massa branca, aquele concreto branco. Falta de cimento, sinal que o cimento foi tudo embora com a água. Mas todo esse sistema aqui baseia-se nisso. Se você não fizer tudo isso aqui, então não vem me falar de norma, porque você não está seguindo norma porcaria nenhuma. Para você ter certeza que a sua obra ela realmente está dentro das normas, entendeu? Você precisa isso aqui, e quando for trabalhar com a sua parede de vedação, você tem que mandar um bloco para corpo de prova, ainda para ver se ele realmente tem 2 MPa, que é o mínimo que a norma exige para bloco de vedação. Mas isso para outro caso, mas também está aqui dentro. Só para vocês entenderem. O calcanhar de Aquiles, daqui eu já disse para vocês qual que é o calcanhar de Aquiles, que se você não respeitar tudo aquilo que eu falei lá, você não sabe se essa obra vai cair ou não, você não sabe se essa obra vai trincar ou não. O mínimo que dá de patologias na obra são aquelas famosas trinquinhas aqui, ó, nos cantos de janelas. Por quê? Por causa que não se respeitou nada aqui lá atrás. Você entendeu? E aí não vem falar que é isso, que é aquilo, porque é o que acontece no Brasil, é usual. No Brasil funciona assim. Não adianta, a não ser casos raros, quando você trabalha com uma empresa grande, como uma MRV, Vita, e mesmo assim, que você é obrigado a trabalhar dentro das normas com eles ali, porque eles têm uma velocidade incrível de obra e tal, e você é obrigado a trabalhar, você é obrigado a aprender muita coisa, como foi o meu caso. Mas é difícil, fora isso, é difícil na construção residencial no Brasil que as normas sejam seguidas de verdade, de fato, e é por isso que o sistema construído no Brasil é arcaico e atrasado. Sistema Gigabloco. Agora eu vou falar do meu sistema Gigabloco que eu desenvolvi ao longo aí de quase 15 anos. Por quê? Porque eu trabalhava com empreiteiro no Brasil, eu tinha construtora, pequenininha, mas tinha. Não cheguei a ter mais de 60 funcionários, mas já cheguei a ter uma construtora aí com 60 funcionários, uma pequenininha construtora. Então o que acontece? No meu sistema que eu desenvolvi, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou escolher para casa térrea e sobrado é uma coisa, baseado no quê? Baseado no peso que vai ser sobreposto sobre a minha fundação. O peso do Gigabloco é metade do peso de uma construção tradicional. Só isso aí já é parâmetro para você fazer uma fundação mais leve. Só isso. Só isso. Eu vou explicar para vocês o porquê. A fundação pode ser broca com sapato ou baldrame, ou pode ser radier até 2 pavimentos, ou pode até tripavimento, radier mais estacas. Então vamos lá. Se a fundação, você pode fazer uma fundação com brocas e sapatas e baldrame? Pode. Pode. Se você quiser, você pode fazer. Só que o seu gasto é muito elevado. Você pode trabalhar com radier para até 2 pavimentos? Pode. Qual que seria o radier para até 2 pavimentos? Eu vou explicar para vocês agora. Logicamente, 3 pavimentos, gente, não precisa ser inteligente para saber que você vai fazer 3 andares ali, um térreo mais 2 andares, tem a questão do equilíbrio. Ó, isso aqui, se ele ficar em pé, muito alto, bom, ele vai cair. Então o que acontece? Aqui já é mais difícil de cair, questão de vento, questão de equilíbrio, né, certo? Entendeu? Não é questão de resistência em si, mas questão de equilíbrio, de obra. Então, 3 pavimentos, logicamente, teria que ter um radier mais estacas. Bom, numa casa térrea, para vocês entenderem, eu desenvolvi um sistema de radier onde eu utilizo, depois pegou no Brasil, muita gente já faz, onde eu utilizo a malha
mais a treliça a cada 1 metro, certo? No comprimento melhor que você achar, mais a treliça com uma lona de brita por baixo, certo? Por baixo ali, para quê? Para evitar a questão de umidade, principalmente no litoral que você fura ali, tem 20 centímetros da água. Então, as vantagens, caramba, não precisa falar muita coisa. Se você vai fazer uma casa terra até de 100 metros quadrados aí, em 3 dias você faz um radier para 100 metros quadrados. Como falo faz? Porque no primeiro dia é marcação. Primeiro dia é marcação do terreno. Ela marcar, vai fechar o terreno. Primeiro dia. Não estou falando aqui em casa que tem que ter, por exemplo, molde de arrimo, essas coisas. Aí é um detalhe, aí você vai perder mais uns 2 dias, logicamente, ali por causa que tem que fazer um molde de arrimo. Estou falando assim de um terreno normal, que não seja necessário colocar muita terra e tal. Então, no primeiro dia você vai marcação, no segundo dia você coloca as esperas e a mais estrutura. E no terceiro dia, o caminhão de concreto vem ali, você pede um concreto ali, o concreto usinado. Concreto usinado, você já pede ali um FCK 25 ali, concreto bom. E pede para ele fazer o teste também na hora. Pede para o seu engenheiro para romper o corpo de prova ali, para fazer o corpo de prova, ver se aquilo ali realmente tem 25 MPa, 25 FCK, perdão. Então, em 3 dias você faz um radier. Quanto que se eu vou fazer uma fundação de uma casa de 50 metros, 70 metros quadrados, em menos que 20 dias você não faz. Então, é uma questão de matemática. Quanto que eu vou gastar de concreto usinado aqui? Certo? Largura vezes comprimento vezes altura. Eu vou ter quantos metros cúbicos eu vou precisar para encher aquele espaço, 50, 70, 80 metros quadrados. Calcular a malha, calcular a treliça. Então, como que eu faço? Eu pego a área, vamos supor que eu tenho aqui uma área, essa minha área aqui dá, vamos supor, dá 10 metros, aqui dá 5, certo? Eu vou colocar aqui, logicamente, a treliça aonde ficar melhor para mim, no qual sentido eu vou conectar a treliça, vou perder menos pontas. Basicamente eu fecho essa área, fecho ali com, por exemplo, coloco no nível, tal, baixo nível, etc, tal, e aí eu coloco um sarrafo de 15 centímetros de espessura aqui, de altura aqui, 15, 10 centímetros, eu prefiro trabalhar com 15. 15, fechei a área, eu vou dispor aqui, vou passar toda a parte de hidráulica primeiro, fiz a hidráulica certinho, então tá ali as esferas hidráulicas saindo lá, 2 caixas de inspeção, uma para água sanitária, para água de vaso, outra para água de pia e água de banheiro. Fiz as esferas hidráulicas, coloquei ali as treliças no sentido que eu escolhi para economizar, coloquei a malha por baixo, coloquei a malha em cima, perdão, concretei, sarrafiei. Se eu for inteligente, eu vou fazer uma régua grande para ficar já na altura que eu quero, ou seja, assim, aqueles buracos, famosos buracos de concreto que a gente concreta por aí. E enfim, eu tenho aqui em 3, 4 dias no máximo, eu tenho um radier, contra 20 dias aqui tradicional, você pagando aqui, no mínimo aqui, vamos lá, R$300 ali, ó, a diária de um pedreiro ajudante, no mínimo. Então, 3 vezes 2, 6, faça as contas para você ver qual é o sistema de fundação para o gigabloco ou para o bloco de concreto solar, né, gente? Porque tem muita gente fazendo gigabloco, falando que é bloco de concreto solar, monobloco, blocão de Jesus, blocão leves, megabloco, etc e tal. Mas para aquele bloco que vocês estão cansados de ver tudo que é canto pessoal fazendo grandão, que eu que criei, que tem um peso ali entre mais ou menos 23 e 30 quilos no máximo, que tem um peso total ali entre 100 quilos mais ou menos por metro quadrado, um radier é muito mais economicamente viável. E aí você começa a economizar já na fundação. É logicamente que se você vai fazer 3 andares, isso aqui não serve. Não precisa ser inteligente para pensar que não serve, né? Mas tá tudo por aí. Não sou bom de desenho e agora vou mostrar para vocês a diferença. A diferença aqui é o seguinte, gente.
Mostrei aquele sisteminha lá, baseado em eixos, certo? Baseado em eixos, ok? Uma coluninha aqui a cada 2 metros e tal, vai aqui, ó, pá. É esse o sistema, tal, que é feito aqui vamos dizer, aqui no tradicional. No sistema Gigablock, presta atenção, você tem o radier ou a sua viga baldana aqui embaixo, e aí vocês têm as colunas subindo. Ó, isso aqui é todas as colunas dentro da sua obra, dentro do bloco. E esse negocinho de colocar nos cantinhos lá, 3 ferrinhos, 4 ferrinhos, gente, sabe? Você conversa para boi dormir, eu vou explicar para vocês agora por que é a conversa para boi dormir. Olha, você tem uma parede aqui de 10 metros, vamos colocar aqui, 10 metros. E você tem outra parede aqui de 5 metros. 5 metros. Nessa parede aqui, verticalmente subindo, dentro do gigabloco, a cada 50 centímetros, você vai levantar uma coluna vertical. Essa coluna aqui, ela é de 103 milímetros, ou seja, uma coluninha de 10 centímetros. E esse dia atrás um engenheiro perguntou para mim, questionou assim na cara dura, assim, querendo colocar na minha cara assim o total entendimento dele, a capacidade dele de estudar e tal, de fazer engenharia. Ele colocou para mim que para paredes autoportantes tal, a norma exige isso, aquilo, não sei o que lá, um monte de coisa. Tá. Bom, uma coisa é você entender o que você está falando, outra coisa é você pegar lá do livro que você estudou, outra coisa é você pegar lá de uma pesquisa e você não aplicar aquele no seu dia a dia, cotidianamente. Essa é a diferença. Mas vamos lá. Aqui eu tenho uma coluna de 103 milímetros com uma barra de ferro que pode ser de 5,16, 8 milímetros, 5,16 ou de 10 milímetros. 3/8, certo? Então aqui nessa parede aqui, uma parede de 10 metros, vamos dizer assim, ou 3 metros, a cada 50 centímetros eu tenho o quê? Eu tenho uma coluna na vertical subindo, certo? E essa coluna vai chegar até lá, já vou explicar depois para vocês. Para evitar o efeito da famosa flambagem, que quem não sabe o que é flambagem em colunas vai dar uma estudadinha lá. Então eu tenho a minha primeira amarração. A minha primeira amarração, ela é na altura de 1,10. Então na altura de 1,10, eu tenho a minha primeira amarração, 1,10, que seria ali na contraverga de janela. Então na altura de 1,10, eu já tenho aqui uma amarração aqui, amarrando essas colunas aqui, gente, certo? Que a cada 50 centímetros é como se fosse uma grade de cadeia de penitenciária mesmo. Eu tenho na altura de 1,10 aqui, eu tenho já uma amarração amarrando todas as paredes. Na altura de 2,10, que é na altura da verga de porta e janela, eu tenho outra amarração, certo? Outra amarração. Só para vocês entenderem, eu não desenho muito bem não, mas acho que só vai entender. Aqui, ó, eu tenho uma janela, ó. Vou fazer aqui, vou fechar aqui, aqui eu tenho uma janela. Aqui eu tenho uma porta, ó, gente, ó. Aqui eu tenho uma porta. Agora vocês vão entender meu desenho maluco aqui, ó. Aqui eu tenho uma porta. Então eu tenho uma amarração na altura de 1,10. Eu tenho uma amarração na altura de 2,10, que é ali na verga de porta e janela. E aí eu tenho outra amarração no respaldo da minha laje, certo? No respaldo da minha laje. Então eu já tenho 3 amarrações na horizontal, com concreto logicamente, amarrando essas micro colunas aqui que sobem aqui, dentro do meu bloco. Eu não tenho caixaria, eu não tenho coluna armada, eu não tenho nada. Eu tenho essas barras de ferro aqui, barra de ferro subindo aqui, concretadas, com a diferença, aqui eu tenho um concreto que eu indico no curso que eu dou, um concreto, um traço, que ele dá 35 MPa vibrado. Por que vibrado? Porque tem que ser vibrado, porque se não for vibrado,
pode dar uma patologia numa dessas microcolunas. Então, vibrado, eu indico um concreto aqui nessas microcolunas de 35 MPa, um famoso traço 2x1. Logicamente, reservando-se a correta relação água-cimento, certo? Para um traço de 35 MPa vai dar mais ou menos ali, para um saco de cimento, mais ou menos ali uns 18, 20 litros de água, mais ou menos. Certo? Só para vocês terem noção. Mas, enfim, eu tenho aqui, ó, o concreto aqui vibrado aqui, subindo aqui, fazendo o quê? Fazendo um corpo só. Agora que vai ficar o detalhe para vocês entenderem. Aqui, eu fiz aqui uma base muito mal feita, por sinal, muito mal feita. Aqui eu fiz, não o início da obra, mas o final da obra. O que eu quero dizer? Aqui eu fiz a laje, onde você vai bater laje. Que laje para mim não serve para nada, a não ser nesse caso aqui. Vocês vão entender agora. Essas colunas que sobem aqui, quando você vai bater a laje, ali no respaldo da laje, eu indico com que elas subam 40 centímetros, 40 centímetros, passando sobre a laje. Vai ficar aquele monte de ferro assim, passando para cima da laje. Onde você armou a sua laje aqui, ó. Você armou a sua laje aqui, certo? Do jeito que você quis aqui, mas você armou a laje aqui. Então, esses ferros, eles passam 40 centímetros para cima. Quando esses ferros passam 40 centímetros para cima, eu dobro eles no corpo da laje. Eu dobro esses ferros no corpo da laje, dobro os ferros no corpo da laje, para vocês entenderem, esses 40 centímetros de ferro, e eu jogo uma malha por cima desses ferros, não por cima da treliça ali, mas por cima desses ferros, e amarro tudo. Pronto. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um monobloco, aqui eu tenho um corpo monolítico, que, com esse corpo monolítico, vocês vão entender agora, a minha fundação aqui embaixo, pode vir o engenheiro aí, que for, falar o que for, pode vir falar comigo, não esquenta a cabeça, pode vir tentar me convencer que eu estou errado. Quando eu faço isso aqui na minha laje, da minha obra, da minha casa, com todas essas colunas aqui, vamos supor que aqui também, ó, que lá tenha lá uma parede no meio, que vai ter logicamente, né? Eu tenho uma parede no meio, esses ferros também estão dobrados aqui. Quando eu faço isso aqui, a fundação aqui embaixo não importa. A fundação que eu escolhi fazer aqui embaixo, a não ser que seja acima de 2 pavimentos, fundação que não importa, não precisa ter nem fundação. Nem fundação não precisa. Sabe por quê? Eu tenho uma caixa de cabeça para baixo. A minha fundação, ela está em cima. Ela está em cima, ela não está embaixo. Eu não dependo do solo, eu não dependo de viga baldrame, eu não dependo de estacas, eu não dependo de nada, até 2 andares. Porque a questão de equilíbrio, eu vou depender do quê? Eu vou depender de todo esse corpo aqui estar amarrado, do que eu falei. Por quê? Agora eu vou fazer aqui, ó, muito humildemente falando, porque eu não entendo muito bem, mas eu vou fazer aqui para vocês a finalização para vocês verem. Eu estou falando de monolítico ou monobloco. Estou falando de corpo só, corpo único. Bom, gente, o navio afunda se entrar água dentro dele, ele vai afundar. Tem que entrar mais água do que o próprio peso do navio, ele afunda. O carro, ele quebra no meio quando chega numa ponte. Então vamos lá, eu tenho aqui uma casinha feita com o sistema gigabloco, tá aqui a casinha aqui bonitinha aqui para vocês verem, certo? Eu tenho aqui um carrinho, ó. Certo? Ó meu carrinho, ó que bonitinho. E eu tenho aqui uma ponte. Vou fazer aqui estrada e uma ponte aqui, ó. Uma cratera aqui, certo? A ponte aqui, certo? O carrinho bonitinho veio andando pelo caminho, chegando aqui na estrada aqui, e ele viu que a ponte tinha quebrado. Não tinha mais ponte. Se esse carro, ele continuar, com certeza ele vai cair tudo. Ele vai cair. Ele vai rachar no meio? Não vai rachar.
O carro ele vai cair com tudo. Para isso eu preciso de 51% que o peso do carro, acima de 50%, o carro cai para baixo. Mas ele não quebra, ele apenas cai. Tá ok? Independente do que eu encontrar aqui embaixo, ele cai. Certo? Se for uma casa, a mesma coisa. Olha a casinha bonitinha aqui, ó, a casinha aqui. Feita em cima do barro, sem fundação, sem nada. Não tem fundação, não tem nada aqui. Essa casinha aqui não tem fundação, não tem radier, não tem viga abóbora, não tem nada. Ela foi feita só aquele corpo que eu escrevi ali para vocês, ó. Só isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é um corpo monolítico. Só para vocês entenderem. Um corpo único, uma caixa de papelão. Então essa casinha aqui é uma caixa de papelão que tanto faz se você colocar em cima de um banhado, se você colocar em cima de um solo forte, se colocar em cima de um solo fraco, não interessa. Ela vai receber umidade se não tiver uma boa impermeabilização. Mas para ela afundar, de trincar, ela não vai trincar em hipótese alguma. Ela é um corpo só. Ela vai trincar. Que jeito vai trincar? Se ela levar 2, 3 tombaços igual uma caixa de papelão. Aí vai rompendo as estruturas do corpo monolítico e uma hora ele vai acabar trincando dos lados. Mas assim, um movimento muito grande mesmo. Na ordem de 5,7 acima na escala Richter. Ou seja, abalos sísmicos, terremotos grandes, ela vai sofrer assim, mas ela vai resistir até 5,7 na escala Richter. Em terremoto, em abalo, mas não vai trincar, não vai cair. Certo? Assim como o carrinho, se ele chegar até aqui, ó, ficar a rodinha dele para cá, ele não vai cair e também não vai quebrar no meio. Cai uma metade para lá e uma metade para cá. Por quê? Porque é um sistema monolítico. É um corpo só. Já uma casa feita com eixos tradicionais, você tem 1001 patologias que vão ali acontecer a depender daquilo que eu fiz lá. E aí você pensa aqui, agora vamos continuar. Se você já entendeu aqui, beleza. Se não entendeu, eu faço de novo depois. Nisso aqui, no sistema construtivo, eu elimino fundação cara e desnecessária. Eu elimino contrapiso. Se eu trabalhar com radier, eu elimino corte de parede. Eu elimino caixaria. Eu elimino argamassa de assentamento. E eu elimino reboco. Todas as etapas aqui, que são nas outros tipos de obra, eu elimino com o sistema Gigablock. Por quê? A fundação cara eu vou fazer com um radier de até 28 centímetros para um sobrado, por exemplo, e um radier 14 centímetros para uma obra térrea. Eu elimino o contrapiso, que eu não vou ter que fazer o contrapiso, meu piso também não vai afundar. Eu elimino corte de parede, eu elimino caixaria, eu elimino argamassa de assentamento, porque não precisa assentar meu bloco, e eu elimino o reboco. Bom, caixaria está R$ 38,00 a tábua aqui. Caixaria é um desperdício. Argamassa de assentamento, você não tem velocidade de obra se você está assentando com obra. É com argamassa de assentamento dos seus blocos ali. Então tudo isso aqui é eliminado quando você trabalha com gigabloco. Da maneira que eu ensino, logicamente, no meu sistema construtivo, certo? Voltando aqui agora, né? Vamos voltar aqui agora para finalizar nossa aulinha, que acho que já demorou demais. Voltando aqui agora, pode vir qualquer engenheiro conversar comigo aqui, se quiser, mandar mensagem, retrucar, criticar, escambau, pode. Mas eu trabalhei 20 anos com engenheiros no Brasil todo, alguns eu tenho maior admiração e orgulho de ter trabalhado com eles, alguns nem tanto, pedreiro também nem tanto, mestre de obra também nem tanto, mas alguns pedreiros eu gostei de trabalhar, outros não gostei, enfim. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles da nossa construção civil no Brasil.
Não adianta você fazer coluninha aqui, fazer coluninha aqui, fazer coluninha aqui. Não vou nem falar sobre a distribuição de carga de peso, né? Os caras fazem aquelas colunas no canto lá, sendo que aqui no final aqui só vai 20% do peso de uma laje. O peso está concentrado aqui. E o certo seria você não começar pelos cantos, né, engenheiro? Seria o certo mesmo você começar pelo meio para cá, ó. Pelo meio para cá, meio para lá. Distribuição de peso. Mas não é executado assim aqui no Brasil. Então o que acontece? Aqui depende exclusivamente de uma análise de solo para saber se meu solo presta ou não. Se eu não tenho uma análise de solo, eu vou estar jogando dinheiro fora porque eu vou superdimensionar a obra e eu posso estar jogando dinheiro fora. Ou não, posso fazer qualquer porcaria e dar as porcarias que acontecem no Brasil todo. Aqui depende da resistência do sistema, depende do que? Análise do solo, as sapatas que eu vou ter que fazer aqui, ou as blocos que eu vou ter que fazer aqui, e consequentemente não adianta eu fazer tudo isso aqui, análise do solo, se eu fizer um baldrame não específico, através de um concreto, de um dimensionamento de cálculo estrutural de concreto e de estruturas. Beleza? Se você gostou do vídeo, acho que eu falei demais, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal e adquire nossos cursos para a gente continuar com vocês aí. Espero não ter demorado muito. Deus abençoe a todos.